você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio vamos discutir sobre uma pesquisa super recente do I3E e que o título já carrega bastante informação e curiosidade. O título da pesquisa é o Impacto da Tecnologia a partir de 2024. Preste atenção, o impacto. E esse ano vai ser um ano bastante importante também. Obviamente, é um estudo global do Instituto de Engenheiros e Eletricistas, Eletrônicos, o I3E, que é uma sigla bastante já conhecida do mundo acadêmico e do mundo profissional. Provavelmente aí você já deve ter lido algum artigo do I3E ou se baseado nele para tomar uma decisão técnica e gerencial. O I3E já participa aí da nossa comunidade há muitos e muitos anos, seja você acadêmico ou não. Essa pesquisa em particular, ela entrevistou 350 CEOs, CTOs, diretores de TI e diversos líderes de tecnologia nos Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e no Brasil. Brasil, quando sai numa pesquisa, eu corro logo atrás para a gente poder trazer esse bate-papo aqui, que é super importante entender o nosso contexto nacional e global também. Mas quando a gente tem um dado mais local, é super interessante. E os setores, obviamente, pesquisados são diversos, desde a área de finanças, bem de consumo, educação, eletrônicos, engenharia, telecomunicações, tecnologia, enfim. Por incrível que pareça, todos esses setores já passaram aqui também pelo Papo Cloud. Fica aqui o próprio canal para vocês pesquisarem depois. Bem, a pesquisa ela é rica em detalhes e, obviamente, o link já está no site do Papo Cloud e também aqui na descrição desse bate-papo para você acompanhar. Mas bora lá, né? Que tecnologias são essas e quais são esses impactos? É o que a gente vai conversar hoje com um membro do I3E, o Anthony Lins. Professor Anthony, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Um prazer estar fazendo parte aqui da comunidade, do Papo Cloud. Espero poder contribuir nessa nossa conversa de hoje. A pesquisa girou em torno das ditas tecnologias emergentes, desde inteligência artificial, realidades imersivas, cibersegurança, tecnologia da nuvem e várias outras, Tudo que está linkado hoje com o conceito de indústria 4.0, e a aplicação dessas tecnologias é o que permeou basicamente a visão dessa pesquisa feita pelo I3E. O impacto observado pela pesquisa é extremamente interessante a gente poder ver de fato a aplicabilidade e os caminhos que essas tecnologias vão estar tomando nesse próximo ano. Isso traz muitas possibilidades de contribuição do ponto de vista de pesquisa acadêmica, quanto do desenvolvimento efetivamente em nível de mercado. A gente observa com muita positividade as aplicabilidades dessas tecnologias emergentes e eu acredito que vai ser um impacto extremamente forte por conta de várias situações que a gente vem observando quanto a questão tanto de infraestrutura, aí a gente vai ver daqui a pouquinho a parte da área de comunicação, 5G, 6G, cloud computing, computação quântica, como também a parte de serviços, cada vez mais a vida da gente tendo os impactos aí das novas inteligências artificiais, das novas abordagens, quanto também da parte de realidades imersivas. Isso traz muitas possibilidades, efetivamente, tanto de formação de pessoas quanto de desenvolvimento de novos negócios. Você falou de desenvolvimento de novos negócios, é uma coisa que a gente acaba percebendo muito aqui em vários entrevistados, é a dificuldade justamente de encontrar mão de obra capacitada para poder compreender a tecnologia, criar um contexto de uso, e obviamente ter um retorno sobre ela, na aplicação da mesma que está ali se estudando. Professor, nesse contexto, podemos considerar que, às vezes, nem sempre a gente vai estar tão apto a usar a tecnologia de pronta entrega. É importante ter essa curva de aprendizado para aí sim criar uma aplicação real. Não é só sair usando porque está no hype, né? Isso. Tem muito dessa coisa do hype mesmo, que você está falando aí. Eu acho extremamente importante que a gente se mantenha atualizado, não, e obviamente
né, tendo um nível de filtragem das coisas para a gente não entrar numa de vou usar por usar, vou usar porque determinada empresa ou determinado segmento está utilizando. A gente precisa, né, criar uma base de entendimento até para poder criar nossas próprias versões daquilo que está sendo trabalhado, né? Então, acho extremamente importante quem é da área acadêmica, né? As universidades, né? Os professores, os gestores da área de educação, da área acadêmica em si, terem esse tipo de preocupação para a gente poder manter os nossos cursos, o nosso nível de formação, né, sempre atualizado. É importante haver discussões no meio acadêmico, né, falando especificamente aqui do Brasil, né, do ponto de vista regional, a gente vê muito disso, muitas discussões, né, fora, né, vários congressos, né, Verdade. encontros de pesquisadores, né, promovidos por diversas universidades. Eu, como eu falei no início, né, tive essa oportunidade de ter feito meu pós-doutorado esse ano, né, fora do Brasil, e vi muitas iniciativas, né, em diversas universidades sobre essas discussões voltadas à aplicabilidade, especificamente, né, o tema do momento, né, são os novos modelos de interação via inteligência artificial, né, que chama bastante atenção, mas várias outras discussões sobre tecnologias emergentes acabaram fluindo também, né? Então, eu penso que haver sempre uma discussão interna nas universidades, nos ambientes de desenvolvimento e pesquisa sobre essas novas tecnologias, sobre os caminhos a serem tomados, né, e formas da gente poder sempre manter o nosso time, né, de colaboradores, estudantes atualizados. Isso acaba gerando muitas oportunidades, né, de desenvolvimento, de colaboração, né, com empresas, inclusive, né, aí tocando um pouco na questão da hélice tríplice, né, que é Sim. uma configuração de inovação, né, e de estímulo ao empreendedorismo bastante forte. Então, a gente, enquanto acadêmico, a gente também tem interesse em contribuir com esse tipo de vertente. Muito boa essa tua pergunta, né, Vitor. Vê só, o que acontece muitas vezes é o que a gente encara com o nível de granularidade de acesso que as pessoas têm à informação de que tipo de tecnologia está acontecendo ali, né? Então, na hora que eu faço acesso a um determinado serviço, né, que tem uma infraestrutura tecnológica, né, dependendo do nível de experiência que foi preparado pelo aquele serviço, né, a abordagem tecnológica que está por detrás, vamos dizer assim, né, ela fica muito, muito transparente. Assim, as pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo ali. Se o dado que eu estou colocando ali, se vai ser passado por um modelo de aprendizagem, né, que vai me classificar de uma determinada forma, se vai ter algum nível de interconectividade com algum outro dispositivo, né? Então, a partir do momento que a gente viu, né, também eu posso dizer que esses últimos 2 anos foi, né, um boom também na área de interconectividade, né, a internet das coisas, Sim. usando determinados aparelhos, né, cada vez mais domésticos, como essas abordagens da Amazon, a Siri, a Alexa, né, muita gente acabou, né, se interessando por ter esse tipo de tecnologia dentro de casa, né, muito no hype de vou acender e apagar a luz, né, Pois configurar o é. ar-condicionado, o acesso da minha internet, ajudar a fazer algum tipo de tarefa. Veja, é o simples uso de um determinado aparelho, né, que existem camadas de abordagens tecnológicas ali dentro, embutidas, né, inteligência artificial, conectividade, segurança, uma série de outras abordagens que, para o usuário comum, isso faz pouquíssima diferença, né? A partir do momento em que a gente vê que essas abordagens estão sendo utilizadas nesse nível, né, de interação e que não se aprofunda, vamos dizer assim, o entendimento, né, e o grau de impacto que aquela tecnologia que está sendo executada ali está sendo realizada,
para o usuário comum isso é tranquilo. Agora, para um outro nível de gestão da informação, né, a gente tocar nos assuntos referentes à segurança do dado que está sendo trafegado ali, se esse tipo de dispositivo, junto com inteligência artificial e outra tecnologia, ele pode estar captando uma informação, né, sensível àquele tipo de usuário, que possa gerar uma situação, né, que vá punir esse usuário de alguma forma, né, o dado de alguma transação financeira, uma questão de uma conversa no nível pessoal que não deveria estar sendo gravado ou percebida por esse tipo de dispositivo, aí a gente começa a ter um nível de preocupação diferenciada, efetivamente, né? Eu creio que várias outras áreas vão sendo impactadas, né, nesse nível de interação, né, nesse nível de transparência de utilização de tecnologia, como a área de saúde, né? A gente vem vendo, eu particularmente eu sou um pesquisador interessado nessas interações de tecnologia aplicada à área de saúde. Então a gente vai ver cada vez mais o uso de abordagens baseadas em inteligência artificial e outros tipos de tecnologias para melhorar o processo de suporte à decisão no diagnóstico, né, geração de novos medicamentos, e tudo isso, né, para o usuário final é muito assim transparente. Ele vai estar usando e não vai estar nem percebendo o impacto que a IA, né, que essas tecnologias tiveram para poder gerar aquele resultado, né, que está influenciando o seu processo, né, dentro de um contexto de saúde. E não somente o paciente, né, como usuário final, mas se a gente olhar o usuário final também numa outra camada, né, que seria o profissional da área de saúde, ele vai estar sentindo também essa diferença, mas se não houver um nível de interesse para poder destrinchar o que está acontecendo ali, ele vai estar usando como se fosse uma calculadora ou mesmo um dispositivo, né, smartphone, que hoje em dia entrou na vida da gente de uma maneira arrebatadora, né? Quem é que sai de casa sem o seu celular, né? Então, eu creio que cada vez mais a gente vai ter aplicações baseadas nessas tecnologias, né, adentrando no nosso dia a dia, né, de uma maneira muito mais simples, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da experiência, mas gerando um impacto tremendamente forte. Entendeu? Vê, essa coisa do conhecimento legado, né, que você está falando aí, a gente encontra em várias áreas, né? Muitas. Então, chega a ser um nível de conhecimento profissional de uma determinada pessoa extremamente enorme dentro de um contexto, né, corporativo, empresarial, enfim, né, que muitas vezes não há um processo bem definido para poder haver o compartilhamento desse conhecimento. Talvez com essas tecnologias atuais, né, e o nível de evolução que elas estão imprimindo, a gente possa ter, sim, efetivamente, né, mecanismos de compartilhamento muito mais efetivos, vamos dizer assim. Eu creio que na questão de utilização dessas tecnologias, né, especificamente o hype da IA, né, a gente vem tendo alguns pontos a serem considerados, né? O impacto, por exemplo, na formação de novos profissionais, né? Muito se fala de eu vou usar o ChatGPT dentro de um contexto acadêmico, isso vai reduzir a minha capacidade de raciocinar a respeito de um determinado tema, porque já vai estar prontinho ali né, na ferramenta, né, no Bard, no ChatGPT, seja lá qual for o outro modelo a ser trabalhado. Mas veja, isso pode ser interessante, isso pode adiantar muito, né, do mecanismo, né, operacional de se desenvolver um determinado trabalho, né, mas a gente precisa usar outros caminhos, né? Talvez trabalhar na questão de gerar um nível de entendimento sobre aquele material que está sendo produzido, a gente aprender a raciocinar em cima do que está sendo entregue para a gente, não simplesmente a gente aceitar
pura e simplesmente porque foi aquele modelo que gerou, né, aquele resultado para mim, mas se de fato o que está sendo entregue faz sentido, a gente ter um nível de criticidade, né, e que isso precisa ser trabalhado. Na questão da difusão do conhecimento, eu acho que hoje em dia, com alguns mecanismos tecnológicos, a gente pode ter sim, né, materiais gravados, assim como o seu podcast, a gente pode ter, né, a difusão desse conhecimento que antes era restrito a uma ou duas pessoas dentro de uma corporação, ele ser de fato esmiuçado, entregue de uma maneira mais amigável, né, num outro tipo de linguagem para essas novas gerações. E eu acho que essas tecnologias podem ajudar bastante, né? A gente vê muito disso com a utilização de realidades imersivas. Sim. Então, você criar mecanismos que possam, né, serem utilizados aí por qualquer pessoa, né, desde que tenha acesso à infraestrutura tecnológica que dê suporte a isso, né, de uma maneira muito mais impactante, vamos dizer assim, né, pelo uso de realidade virtual, realidade aumentada, né, isso pode ser aplicado também não somente dentro do contexto da empresa, eu vou esperar chegar na empresa para poder ter acesso àquela tecnologia. Não, pode estar disponível em qualquer lugar, né, dentro de casa, na sua residência, né, antes de dormir, vamos dizer assim, a pessoa ter acesso àquele conteúdo, né? Eu não recomendo muito não, porque vai dormir meio perturbado, mas deixa a gente se relaxar, deixa a gente descansar um pouquinho. É algo factível aí que pode ser feito, com toda certeza. Qual é o grande impacto da computação quântica hoje, né? Talvez, com o passar do tempo, né, mais pessoas envolvidas com a temática, né, esse tipo de tecnologia sendo mais difundida, a gente vai percebendo outras possibilidades. Mas o grande ponto hoje da computação quântica é o poder computacional, o poder de processamento computacional, né? Então, até então, né, a computação tradicional trabalha num processo muito binário, né? Ou é verdadeiro ou é falso, ou é 1 ou é 0, aquela coisa, né? Está ativo ou está inativo. A computação quântica agora trabalha com faixas de possibilidades muito mais interessantes. Isso, né, traz para a gente, e a pesquisa aponta isso, né, a possibilidade de aplicação junto com a computação em nuvem, né? Você fala que torna o processo transparente. Eu não sei o que é que eu tenho do outro lado, né? No acesso a um portal, não sei o que está acontecendo, né, na infraestrutura que dá suporte àquele portal de tá funcionando. Mas, de fato, o que a gente vai estar percebendo é cada vez mais as grandes empresas investindo nesse tipo de infraestrutura, né? Então, você citou a IBM, a gente vai ver, né, possivelmente as grandes, Microsoft, Meta, Amazon, né, criando sua infraestrutura quântica também para dar suporte a novos serviços que vão estar sendo desenvolvidos em cima dessa tecnologia. Então, eu penso que o grande ponto hoje da computação quântica é o poder computacional. A gente tem tido problemas cada vez mais complexos dentro do mundo real. Haja visto aí o processo da Covid, né? Demandou um esforço computacional muito grande para o desenvolvimento dos medicamentos num tempo extremamente curto, né? A gente sabe que outras abordagens de infraestrutura computacional foram utilizadas, né? Processamento usando GPU, né? Unidade de processamento gráfico, que aumenta a capacidade, né, de processar um grande volume de dados. E a gente vê que a computação quântica, nesse nível de problema, né, é um câncer, é uma Covid, né, o espalhamento aí de óleo, vamos dizer assim, dentro de uma reserva, né, de oceânica, isso são problemas extremamente complexos de serem resolvidos, né, e que exigem muitos cálculos matemáticos, por assim dizer, né, e várias análises de dados. E aí a computação quântica vai trabalhar em cima disso daí, né? Então, hoje a gente gera muito dado, né? Por mais que a gente não queira ou não perceba, a princípio, voltando àquela ideia da transparência que a gente falou no comecinho, mas a gente está gerando dados o tempo todo, né? E esses dados precisam, né, serem analisados de uma maneira robusta,
né, porque o volume é imenso, né? Imagine, né, todos os habitantes hoje, né, 90% dos habitantes hoje do nosso planeta possuem um smartphone, e esse smartphone com vários aplicativos, e por mais que a gente não esteja utilizando de alguma forma diretamente esses aplicativos, eles estão gerando dados, e esses dados precisam ser analisados de alguma forma, e são analisados, né, em diversos segmentos aí de negócio, e eu acho que a computação quântica chega, né, para permitir esse tipo de avaliação num tempo muito mais curto, né, e um poderio de observação muito mais amplo, entende? Pois é, mercado vai ter, né? Não vai faltar mercado, não. Mercado vai. Eu acredito que sim. Computação em nuvem, tentando ser o menos técnico possível, é uma abordagem, uma infraestrutura tecnológica que permite que a gente utilize vários tipos de serviços computacionais, serviços que trabalham com algum tipo de tecnologia, sem necessariamente a gente ter acesso, digamos assim, ter uma necessidade de implementar dentro de uma estrutura física local, né, toda a parte tecnológica necessária para dar suporte a esse tipo de serviço. As coisas acontecem, né, espalhadas no mundo inteiro, e cria-se uma camada, né, computacional que nos permite acessar esse tipo de serviço, esse tipo de conteúdo, vamos dizer assim, de uma maneira muito mais simples e direta, sem a necessidade de que a gente tenha essa infraestrutura dentro de casa, né, vamos dizer assim. Eu dou suporte a em termos de pesquisa, a uma startup aqui de Recife, né, que trabalha com patologia digital, com exames diagnósticos suportados por inteligência artificial, e toda essa infraestrutura de análises, né, de geração de resultados é feita na nuvem. Então, a gente tem um serviço na nuvem que roda os nossos modelos, que tem a nossa base de dados, né? Então, basicamente, o cliente, o usuário, ele vai ter o trabalho de pegar aquela informação inicial, seja uma lâmina, né, de sangue, ou mesmo o resultado, a princípio, aí, com alguns dados, né, laboratoriais, e ele vai fazer o uso da nossa ferramenta, da ferramenta da startup, e vai subir essa informação, né, vai jogar para a nuvem, para um serviço de nuvem, que vai fazer todo o processo computacional, né, de avaliação desse tipo de dado, né, e depois ele retorna com o diagnóstico que foi observado ali. Então, veja que não necessariamente o cliente ele precisa ter um computador, né, dentro do seu laboratório, ele pode fazer uso somente de uma conexão à internet e rodar aquela informação, né, em qualquer lugar do mundo que esteja hospedada. Isso facilita bastante, né, o processo. E aí rebate na questão de nível de processamento, né, de performance, porque hoje as grandes empresas de tecnologia trabalham, né, fornecendo um serviço de computação em nuvem, e aí cada vez mais a gente vem tendo esse tipo de serviço acessível a qualquer tipo de usuário que tenha interesse por esse tipo de tecnologia. Eu espero ter dado uma resposta do fundo do coração. Tentei o máximo não ser tão técnico assim. E o legal é que trouxe um contexto bem bacana aqui, né, de uma aplicação numa startup. Isso que é legal, que eu acho que a gente percebe que tem caminhos para ser usado, caminhos legais, e caminhos que geram frutos positivos para a sociedade. Professor, adorei aqui o bate-papo, sucesso nas pesquisas, né? Obrigado. E portas abertas aqui para o professor e, obviamente, para todo o I3E, para todo o time do I3E, que é grande pra caramba. E vamos que vamos. Obrigado. Bom finalzinho de ano aqui, para quem está acompanhando a gente no futuro. Já passou 2023, viu? Obrigado, vamos que vamos. Muito obrigado a todo o time aí da Papo Cloud, né, pelo suporte, pela atenção. Eu espero ter correspondido aí, né, com a minha fala, e espero que a gente tenha outras oportunidades para poder, né, destrinchar outras possibilidades aí de conversa sobre a área de tecnologia. Com certeza. Portas abertas aqui sempre, professor. Fique bem. E você que está vendo,
ou nos ouvindo. O que você achou do bate-papo aqui com o professor? Adorei. Pesquisa na descrição desse bate-papo. Leia, entenda os dados. Se prepare para um bom ano 2024 e não somente 2024. Tecnologias que vão perdurar por muitos anos e anos à frente. Se você chegou até aqui, um comentário sempre vai bem. Compartilhe esse episódio. Nos encontramos lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem?